Olá pessoal, muito bom falar com você mais uma vez. Eu sou o Anildo do canal Inteligência Espiritual. Hoje vamos conversar sobre um tema que, na verdade, eu relutei bastante em aceitar falar sobre esse assunto, mas há uma insistência de seguidores do canal que eu falasse alguma coisa sobre esse tema. E já há algum tempo isso vem acontecendo e eu resolvi então dar a minha opinião. E eu relutei muito, volto a dizer, porque dificilmente a gente vai ter uma resposta satisfatória. Onde estava Deus quando meu filho morreu? Onde estava Deus quando meu marido, jovem ainda, foi vencido pela Covid? Onde estava Deus quando permitiu que a minha família toda morresse num acidente? 4 pessoas morreram num acidente. Onde estava Deus? Como é que eu vou continuar acreditando em Deus depois de ver tanta coisa? Então, esse é um assunto que é difícil compreender com leveza. Eu vou trazer para vocês uma proposição para reflexão, sem pretender a verdade absoluta. Então, houve algumas abordagens que me fizeram refletir. A mãe perguntou assim, a mãe mandou a pergunta várias vezes para mim, a mesma pergunta. Por que foi que Deus levou o meu filho? E ela estava desesperada, desiludida, sofrendo muito, e eu entendo. Imagino o tamanho da dor dessa mãe. Mas eu não quero comentar sobre a dor, isso é um fato. Eu quero comentar sobre a pergunta, para refletir. E até convidar essa mãe, assim que passar essa dor, refletir sobre isso. Observe, ela está falando de Deus, perguntando, ela quer saber por que foi que Deus levou o meu filho. Então, de alguma forma, ela está dizendo que tem alguma relação com Deus. Agora, observe uma coisa, apesar da dor, se realmente Deus levou o seu filho, se realmente Deus levou o seu marido, apesar da dor, estar com Deus seria uma coisa incrível, não? Não é isso que todos nós queremos? Não é isso que todos nós estamos buscando? E agora você diz assim, Deus levou meu marido, Deus levou meu filho, eu estou muito revoltada e eu não quero mais saber desse Deus. Ora, se Deus levou realmente, é uma coisa que devia ser boa. A gente podia até sentir saudade, sentir a falta da pessoa, como se de repente a pessoa tivesse mudado de país, mas foi para uma coisa boa, foi ficar com Deus, vai estar com Deus agora. Então isso é maravilhoso, eu vou sentir muita falta, vou chorar uns dias, vou ficar triste, talvez eu vou chorar até a vida toda, toda vez que lembrar, mas pô, tá com Deus? Então não era para ser uma revolta. Sabe por que que na verdade a revolta existe? É porque em geral nós não acreditamos nisso. Nós não acreditamos bem nisso. Nós não temos essa certeza que Deus levou. A certeza que a gente tem mesmo é que a pessoa morreu e foi colocada debaixo da terra. Essa é a certeza que a gente tem. Esse é um momento de dor para essas pessoas que estão vivendo isso, mas é um excelente momento para fazer uma reflexão. Será que eu acredito mesmo nisso? Será que eu acredito nesse Deus mesmo? Talvez até seria um bom momento para trocar de Deus. Que esse Deus que venderam para você em alguma escritura, em alguma religião, em algum livro, em alguma igreja, talvez não te interessa mais. Porque você não pode confiar. Porque ele leva seu filho, ele leva seu marido, ele leva você, não é? Então talvez seja um bom momento para rever a fé, rever essa crença que você tem nesse Deus, se eu estou falando aqui um Deus com letra minúscula, e de repente reescrever a sua história de vida espiritual, começando do zero, de uma outra forma, com mais inteligência, com mais reflexão, com mais profundidade, do que simplesmente acreditar naquilo que dizem. E nessa reflexão incluir o fato, que é real. Quando um casal
decide trazer um filho à existência, não existe nenhuma garantia, nenhuma, é zero garantia, de que essa criança vai crescer até ficar adulto, envelhecer e morrer. Não existe essa garantia. Então, quando nós nos dispomos a trazer um filho, a ter um filho, a única certeza que a gente tem é essa, que é um risco. Que essa criança pode nascer com defeito, pode nascer doente, pode nascer saudável e morrer, como tudo que acontece na natureza. Se a gente olha para a natureza, todos nós e tudo na natureza segue o mesmo processo. Teve uma época que eu fazia mudas de plantas e eu plantava aí 100 sementes, por exemplo, de uma planta de pé de mamão. Primeiro que nem todos nasciam. Não, daqueles que nasciam, nem todos cresciam para chegar no ponto de vender, que eu comercializava essas mudas. Alguns ficavam mirradinhos, alguns simplesmente amarelavam e morriam, recebendo a mesma terra, a mesma água, o mesmo sol. Assim, alguma semente não veio muito boa, ou alguma mudinha por alguma razão qualquer. Algumas, a formiga vinha e cortava, e ela não crescia. Isso a mesma coisa acontece com os animais. Então os animais nascem, e a partir do momento que ele nasce, ele já vira comida para outros animais. Ele pode escapar, e escapam muitos escapam. É só você olhar, por exemplo, naquela região lá da África, onde tem aqueles animais selvagens de grande porte, tem leão, tem zebra, tem girafa, e vocês vejam que ali é um ciclo de animais nascendo, e muitos morrem como filhotes fugindo dos predadores, outros morrem porque os predadores alcançam. A vida segue, do mesmo jeito que segue a vida humana. Na vida humana nasce gente todo dia, alguns nascem doentes, alguns nascem saudáveis, alguns nascem saudáveis, mas depois adoecem, porque estão sujeitos a todas as intempéries desse planeta, e nesse planeta tem intempéries, e quando nós decidimos colocar uma pessoa no mundo, trazer à existência, não tem garantia de que vai estar livre de tudo isso. Essa garantia não é dada, a gente traz porque escolheu trazer. Infelizmente, algumas pessoas colocam no mundo sem pensar em nada disso. Simplesmente transa, engravida e aí não tem jeito, vem de todo jeito. Mas esse é um outro caso. Mas não existe uma garantia de que todo mundo vai crescer e vai envelhecer. E mesmo envelhecendo, vai morrer. E essa é outra garantia que existe. Essa é uma outra coisa que já é fato aqui nesse planeta. A gente pode falar de todas as teorias, pode falar de todas as teologias, nós podemos falar de todas as crenças, e em todas elas se fala de Deus, se fala de tudo isso, mas nenhuma delas garante que a pessoa nasce, viva e não morre. Todo mundo nasce, vive e morre. Então a gente já vem para um planeta, já nasce nesse planeta consciente de uma coisa: vamos morrer, e não sabe o dia. E nós estamos sujeitos a todas as leis naturais, a lei da física. Então, se sai um carro nessa direção, sai um carro nessa direção, e os dois vão cruzar no mesmo tempo, por coincidência de horário de sair, e um vai bater no outro a 100 por hora, vai bater no 100 por hora e vai se esbagaçar todo, e quem estiver dentro vai morrer. É natural isso. É natural. Isso não quer dizer que tem um Deus aí manipulando, que tem um Deus fazendo, ou um capeta fazendo isso acontecer, ou Deus poderia evitar. Não. É natural, as coisas naturais. Nas coisas naturais, uma vaca pode pisar em cima de uma mudinha de planta lá no pasto e essa planta morrer. É natural, a vaca pisou em cima, coincidiu, morreu. Entende? Teve 2 carros chocaram, tinha gente dentro, morreu. Assim, simples assim. Isso acontece, eu estou falando que isso é o fato. Isso é o fato, isso é a realidade. Essa é a realidade, nós temos que conviver com ela. Isso é real. Agora, nós temos em todas as escrituras, e inclusive hoje a ciência já constata isso também, que nós temos algo superior aos animais. Que nós temos inteligência, nós temos poder de escolha. Por exemplo, nós
Nós podemos escolher se queremos ter filho ou não. Os animais não. Os animais, eles têm um instinto. Nós podemos escolher se queremos ter filhos ou não, se estamos preparados para isso ou não. Nós podemos escolher se queremos casar ou não, se estamos preparados para isso, se temos preparo físico, emocional, se temos preparo financeiro. Nós podemos escolher, decidir, fazer ou não fazer determinadas coisas. As plantas, os animais, não tem, nós temos. E mais, no nosso caso de seres humanos, que nós temos essa consciência um pouquinho à frente dos animais comuns, nós temos ainda alguns atributos incríveis, poderosos, que infelizmente, por escolha nossa, nós não utilizamos. Porque a gente vem para cá e segue a manada, segue todo mundo. O que a gente quer? A gente quer viver, a gente quer desfrutar do nosso jeito, a gente quer ganhar dinheiro, quer ficar rico, quer transar, comer, beber e viver. É isso. A gente gasta muito pouco em estudo, em autoconhecimento, em descobrir as nossas potencialidades. Mas nós temos potencialidades naturais que poderia sim evitar muitas tragédias. Você pode evitar muita coisa se você usar todas as faculdades que este Criador, seja lá quem for, entregou para nós. Ele deu para nós recursos que a gente pode sim prever um acidente e evitar. Nós temos uma glândula pineal que é capaz de nos colocar em contato com eventos num futuro distante. Mas quem está preocupado com pineal? Nós não estamos preocupados com essas coisas. Mas se você estudar a Bíblia, se você estudar o Corão, se você estudar o Bhagavad Gita, os Vedas, você vai encontrar que as pessoas tinham faculdades. Então esses milagres que você fica esperando que Deus faça na sua vida, esqueça, Deus não vai fazer. Isso eu posso garantir para você. Sabe por que não vai? Porque todos os milagres você pode fazer. Ele já deu para você todos os recursos. Ele já deu para você e para mim todas as condições possíveis para você conseguir viver aqui com todos os desafios que tem aqui nesse planeta e inclusive se sair bem. E existem exemplos disso. Vamos pegar aqui a escritura mais conhecida, que é a judaico-cristã. Jesus foi um exemplo disso. Ele conseguia, fome, como vai passar fome se ele multiplicava pães? Ele andava em cima das águas. Entende? Lá no Velho Testamento você vai encontrar muitas pessoas assim que conseguiam desafiar a lei da física. Você vai encontrar um Eliseu, por exemplo, que estendia a mão e um machado flutuava. Essas faculdades todas as pessoas têm, todas, sem exceção têm. Então você consegue. Mas cadê? Eliseu também morreu. Elias, segundo a escritura, não morreu. Estava tão conectado que passou de uma dimensão para outra sem morrer. Mas assim, as escrituras falam disso. E até hoje nós vimos aí alguns milagres acontecer, mas quando acontece algum milagre, pode ter certeza, é algum ser humano que está fazendo. Deus está por trás disso? Tá, porque Deus entregou isso antes. Quando um milagre acontece, Deus não está fazendo aquele milagre ali naquela hora. Ele fez o milagre na hora que ele criou esse trem aqui, nós. Esse corpo aqui tem tudo, esse corpo tem essa antena chamada pineal que é capaz de prever tudo. A minha está toda embaçada, eu estou tentando desembaçar. Já consigo enxergar algumas coisas que eu não enxergava antes, mas ela está aí e eu estou focado nisso. E tem muita gente que também está. E eu recomendo que você também foque. Tudo que você precisa saber, todas as respostas que você precisa já tem aqui dentro. Mas a busca mesmo é você com você mesmo, você com o Deus que já está aí dentro, porque não tem como negar que tem um Deus aí dentro de você. Seu coração está pulsando, não tem um fio, não tem uma tomada na sua cabeça. De uma célula só você se transformou em 10 trilhões de células e que está aí fazendo esse corpo funcionar. Você quer o que mais? Isso é um milagre acontecendo dentro de você todos os dias. E você tem todos os recursos que você precisa para viver nesse planeta de uma forma mais protegida. Mas não tem garantia de que não vai morrer. E se morrer, você pode acreditar que você é uma essência eterna. E que essa essência não morre. E se você chegar a acreditar nisso, de verdade, que você é uma essência eterna, quem está ligando para essa morte?
Quem está ligando para essa morte desse corpo se você é uma essência? É por isso que provavelmente, se existe mesmo esse tal Criador do jeito que nós queremos que exista, ele fica lá olhando, morreu o filho de alguém aí, a pessoa pergunta, onde estava Deus quando meu filho morreu? Aí nós podemos responder, estava lá em cima esperando ele. Só isso, porque ele é filho dele em primeiro lugar. A essência é a criação dele. Onde estava Deus quando meu marido morreu pela Covid? Deus estava lá em cima, esperando ele chegar para... Então, se você acredita nisso, se você conseguir acreditar numa essência eterna, você pode acreditar na continuidade de alguma forma. E aí tem um monte de formas de acreditar. Mas se você acredita, tem uns que acreditam que vão para o paraíso, tem uns que acreditam que vão ficar mortos e depois ressuscitar e que Jesus vem buscar, não tem problema. Mas se Jesus vem buscar, tá ótimo, depois vai todo mundo ficar bem. Então por que sofrer agora? Se você tem essa convicção. Então qualquer que seja a sua convicção, se ela existir, você vai ficar confortável. Mesmo que quando os fatos acontecerem em relação ao Criador, não seja exatamente do jeito que você espera. O que eu recomendo para você é o que eu tenho feito para mim. É viver sabendo que eu sou um milagre. Que Deus não precisa provar para mim de outra forma que Ele existe. A prova está aqui. Eu existo. E se eu existo, estou nesse planeta sujeito às regras e normas desse planeta e eu estou sujeito a elas. E sei que tenho dentro de mim todos os recursos para viver da melhor forma possível aqui. Eu também perdi gente agora na Covid, pessoas queridíssimas, perdi agora na Covid. Eu quero dizer para vocês, mães, esposas, maridos que estão enlutados agora, que essa dor, ela é real e vai passar. Ela vai passar. E assim que ela passar, procure questionar a sua fé, questionar a sua forma de viver e quem sabe encontrar uma forma mais confortável, mais íntima de você com esse Deus que já está dentro de você, que é inegável. Você existe, é uma prova de que esse Criador, de alguma forma, existe. E que a gente sabe que isso aqui tem começo, tem meio e fim. Estou falando desse corpo. Tem começo, meio e fim. A essência continua. Bom, minha gente, eu sei que ficou um vídeo chato, pesado, difícil, mas era a contribuição que eu podia passar e eu espero ter sido útil, pelo menos para algumas pessoas. Espero você no próximo vídeo.